Irmãos, na nossa escola dominical nós estamos tratando sobre família, né? Sobre o tema Uma Família para a Glória de Deus. E hoje nós chegamos no tema 3. Aula 3, mas na verdade é o tema 3. Então, aula 3, parte 1. Nós finalizamos semana retrasada, antes da Assembleia, a aula 2, né? Parte 5.333. Mas então, hoje estamos começando um novo tema. Então, só para você lembrar aí do nosso currículo, né? Desses temas aí, nós já tratamos a família foi planejada por Deus e, como disse, as normas, as ordens, as normativas que Deus deu para a família, naquela sequência, né, de vários princípios. E hoje vamos começar então sobre a família recebeu propósitos ou objetivos, né, como nós falamos, os propósitos de Deus para a família. Para início de conversa aí, né, nós já vimos que na Bíblia a família é entendida como uma instituição divina, porque o próprio Deus é quem a instituiu. Foi planejada, criada por Deus, para ser aí a base de uma sociedade, eu coloquei aqui em letras em negrito, onde os valores e o modo de enxergar o mundo, ou seja, a nossa cosmovisão, que considera a existência de um Deus, sejam transmitidas de pais para os filhos. A família, portanto, é um lugar de ensino intencional, essa palavra é importante dentro do nosso contexto aqui, pautada em amor, respeito, cuidado, relacionamento entre os cônjuges e entre pais e filhos, com o casamento sendo visto como a base para essa união. Nesse sentido, então, nós podemos observar nas Escrituras também, não só que Deus formou, não só as normas que Deus deu, mas também os propósitos que Deus estabeleceu para as famílias. Importante lembrar, uma vez que nós estamos iniciando mais um tema aí, que dentro do nosso contexto, nós estamos tratando de família numa perspectiva bíblica, onde Deus criou macho e fêmea, apenas 2 gêneros, e onde Deus instituiu a família para a própria glória do Senhor, né, gerando benefício aí para todos os envolvidos. Nesse sentido, nós já mencionamos também sobre o motivo não só da família, mas o motivo geral por que existimos, fortalecendo aí o nosso catecismo e Westminster, né, sobre a questão qual que é o fim principal do homem, e nós já definimos isso desde lá do início das nossas sequências de aulas sobre família, que o nosso objetivo, ou o nosso principal objetivo como ser humano, é glorificar o nome do nosso Senhor e nos alegrar nele para sempre, inclusive usando o texto aí, que é base do nosso tema desse ano, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Um outro texto que eu gostaria, que eu pus aqui para nós conferirmos, é Eclesiastes capítulo 12, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, Eclesiastes capítulo 12, o verso de número 13, que é o resumo do livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso de número 13. Um texto que a gente já mencionou algumas vezes com os irmãos, provavelmente você já tem decorado, mas vamos relembrar juntos. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 12, verso 13. Todos. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. A ideia dessa universalidade, né? Não é só os crentes que têm o objetivo de temer a Deus e obedecê-lo, mas o Senhor como Deus digno, né, como o diácono Adilson nos lembrou nessa manhã, aquele que por sua vontade resolveu criar todas as coisas, e todas as coisas foram criadas segundo o seu propósito e sua vontade, é, portanto, digno de receber a nossa obediência, né, o nosso temor, em todas as áreas da nossa vida.
E isso, obviamente, que recai sobre a existência da família. A família ela precisa ter a intencionalidade de ser construída, mantida, direcionada para cumprir com um propósito maior, que é de glorificar o nome do nosso Deus. Então nós podemos dividir aí, quando nós olhamos para os propósitos de Deus para a família, nós podemos dividir os propósitos estabelecidos por Deus para a família e, consequentemente, para o casamento da seguinte forma. São 4 pontos que eu separei aqui para você. Primeiro propósito da família, glorificar o nome de Deus e glorificar a palavra de Deus. Segundo, suprir as necessidades mutuamente de cada parte da família. A família não existe para trazer suprimento apenas para a figura masculina ou para a figura feminina, ou para os pais ou para os filhos. Mas é um ambiente de mútua cooperação, suprindo cada um de acordo com as definições que o próprio Deus traz, mas de suprimento mútuo, né, das necessidades aí de cada um. Terceiro propósito da família, gerar uma descendência justa. Eu preferi usar aqui o termo justo e não apenas o termo santo, porque a perspectiva, quando nós formos estudar esse ponto, você vai ver que o fato de você gerar uma descendência, sendo crente, os seus filhos já nascem dentro desse propósito da aliança. Então é por isso que Paulo vai dizer que os nossos filhos não são santificados, como é o caso do cônjuge descrente, no nosso convívio, mas os nossos filhos já são santos. Mas, como diz o ditado, né? Adaptado, como o ditado diz, filho de peixe, peixinho é. E aí, na tentativa de trazer para uma questão religiosa, o pessoal fala, filho de crente, cretino é, porque na verdade nem necessariamente ele vai ser crente, tá? Porque como nós nascemos todos em pecado, a única certeza que nós sabemos é que os filhos de crente também são condenados, também nascem em pecado, também dependem, necessitam da graça, do cuidado, da salvação em Cristo Jesus. Então essa matemática de filho de crente, crente não funciona assim. Nós sabemos que nascem dentro da aliança, estão debaixo dessa aliança do Senhor, mas cada um individualmente tem que professar a sua própria fé, reconhecer a sua dependência, necessidade de Deus. Portanto, gerar uma descendência justa é diferente de gerar uma descendência santa, porque exige uma intencionalidade sua em conduzir, né, o estulto que você recebeu, é assim que o provérbio chama, que a estultice está ligada ao coração da criança. Então, aquele pequeno Adão que você recebeu depois da queda, né? E você vai ter que transformar esse Adão de forma que ele seja justo, ou melhor, justificado em Cristo Jesus. E não é fácil você transformar, né, nesse processo aí, e muitas famílias, inclusive cristãs, piedosas, sérias, não têm sido bem-sucedidos aí na geração de uma descendência justa, né? E têm perdido os seus filhos, uma série de situações. Nós vamos tratar disso. E o quarto propósito aí que nós vamos trabalhar é evitar a imoralidade, preservando e perseverando na fidelidade. Então, esses 4 pontos são o que vão nortear aí os nossos estudos a respeito dos propósitos de Deus para a família. Hoje nós vamos iniciar aí o primeiro ponto, então eu convido você a caminhar comigo para juntos identificarmos aí esse primeiro propósito de Deus para a família, que é glorificar o nome de Deus e glorificar aí a palavra de Deus. Não só o nome de Deus, mas a própria revelação, a palavra de Deus. Então, como nós já vimos, tudo deve ser realizado para a glória do Senhor. Já mencionamos, 1 Coríntios 10, 31,
você vai comer, você vai beber, ou você vai fazer qualquer outra coisa, e dentro desse qualquer outra coisa está qualquer outra coisa, então você tem que fazer tudo isso para a glória de Deus. Isso deveria nortear a nossa cosmovisão cristã, né? O que eu faço no meu trabalho, o que eu faço nos meus relacionamentos, o que eu faço em relação à minha vida comercial, mercantil, laboral, conjugal, estudantil, ou seja, em todas as áreas da minha vida, eu tenho que ter como direcionamento, norteamento para a minha vida, fazer para a glória de Deus. E a família não fica fora disso. Então, vários textos apontam para isso, como vimos na introdução, né? Mencionei lá, inclusive lemos Eclesiastes 12, e corroborando com essa máxima, nós vemos que a vida familiar também, de um modo intencional, precisa glorificar o nosso Criador. Vamos ver alguns textos aí, que eu quero chamar a sua atenção, vamos trabalhar esses textos aí nessa manhã. Primeiramente, Mateus capítulo 19, convido você a abrir lá, Mateus capítulo 19, um texto clássico, onde Jesus Cristo está sendo experimentado aqui pelos fariseus, e nesse momento aqui o questionamento é a respeito do divórcio. Então, Mateus capítulo 19, verso 3 a 6, vai nos dizer assim. Todos acharam? Diz assim a palavra. Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam dizendo, ou perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, o Criador disse, por essa causa deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Você não leu que o Criador disse isso lá no começo? É isso que Jesus está falando. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe, ou não o separe o homem. Então veja, Jesus reforça a ideia que o casamento é uma instituição divina, o Senhor que ordenou, e é o Senhor que determinou, inclusive, as diretrizes para a formação da família. Deixa, né, une-se e torna-se. Ou seja, essa diretriz cronológica, sequencial, é uma diretriz que saiu da boca do Criador, daquele que instituiu a família. Então, quando a família ela não cumpre com o direcionamento que Deus estabelece desde o início para a formação dessa família, e o homem separa aquilo que Deus uniu, né? A ideia é que o contexto é o divórcio, isso não glorifica o Senhor. E apesar da tentativa, o que eu posso dizer aqui? Apesar da tentativa insana do ímpio, né, dos nossos dias, tentar fazer uma festa de celebração pelo divórcio, já viu acontecendo isso? Graças a Deus eu nunca recebi nenhum convite desse, porque senão eu vou ter que me pronunciar. Mas imagine você receber um convite, você abre assim, um convite bonito, feito igual de casamento, aí está lá assim, eu, fulano de tal, não põe mais o nome do pai e da mãe, porque é uma vergonha pro nome do pai e da mãe, né? No casamento você põe o nome do pai e da mãe, não é assim? Mesmo que morreu, não é assim? Você põe lá, Zé de Abreu, em memória, e Ruth da Silva, em memória. Quer dizer, os caras até morreu, mas você faz questão de pôr o nome do pai e da mãe lá. E o Ditim e a Antoninha convidam você para a celebração dos seus filhos. Assim, assim, assim. Aí põe o nome dos dois baguá lá, né? A realizar-se no lugar tal, dia tal, na data tal, e parará, papapá. Então, você está lá, um convite para o casamento de alguém. Agora, dentro desse mundo doente que a gente vive, nessa
insanidade, já tem gente fazendo, quando o trem fracassou, vamos fazer uma festa de divórcio. Só que aí ela convida a pessoa sozinha, né? Então ela fala, eu, fulana de tal, né, convido você e sua família para celebrar comigo o divórcio. Vai ser realizada uma festa no dia tal, em tal lugar, tal hora, assim, piriri, poropopopá. E a televisão já mostrou algumas dessas loucuras aí do nosso mundo, que é a celebração de um fracasso como família. E isso, a tendência é ficar mais comum a cada dia. Né? Deixa eu só fazer uma pesquisa. Alguém já viu isso? Próximo ou não? Quem já viu isso pela televisão, pelo menos? Já viu? Já viu? Então tá bom. Então não estou sozinho nesse mundo. Então, as pessoas, então, elas têm exaltado o divórcio. E, inclusive, crentes que deveriam glorificar a Deus em tudo, são conselheiros do mal. São conselheiros do mal. Em que sentido que é conselheiro do mal? Quando diante de situação alguém chega e fala, cara, minha vida familiar está uma bagunça, está uma desgraça, eu não aguento mais, eu vou largar. Aí a pessoa, larga mesmo. Ele não te merece. É isso mesmo, vai viver sua vida. Você tem o direito de ser feliz. E toma tudo dele, toma tudo. É conselheiro do mal, né? A cosmovisão pecaminosa, obviamente, que não está expressando o entendimento de glorificar a Deus em todas as coisas. E isso acontece dentro da igreja. Tanto é que hoje, para a igreja contemporânea, divórcio é um problema? Você acha que divórcio é um problema? Para a igreja contemporânea não é. Mas deveria ser. Porque nós estamos incentivando, participando e, ao mesmo tempo, corroborando com uma prática que a Bíblia diz que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem deixe seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e como nós vimos lá nas normativas, esse padrão é indissolúvel. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então esse é o padrão dentro daquilo que Deus estabeleceu para o casamento. Só que a nossa cosmovisão contemporânea tem que dizer, não, isso aí. Nós conseguimos piorar a postura dos fariseus. Os fariseus, mesmo que estavam experimentando Jesus, ainda falaram assim, mas é lícito. Por que Moisés então disse que podia? Estão ali, experimentando, mas ao mesmo tempo reconhecendo o padrão bíblico. Não, a gente consegue piorar o padrão dos fariseus e aí entra na postura do conselho do mal, que é justamente de incentivar, né, que a vaca que foi para o brejo se afogue na lama o mais rápido possível. Então, esse tipo de iniciativa, irmãos, além de demonstrar talvez uma ferida na sua própria alma, quando você perde a crença de que o caminho que Deus traçou é o melhor para nós, na verdade demonstram uma ferida na sua própria alma. Né? Quando você já deixou de acreditar no padrão que Deus estabeleceu. E todos nós estamos sujeitos a termos feridas na alma. Nós precisamos curá-la. E a Bíblia diz que não é o conselho dos ímpios que vai curar nossa alma. Salmo 19 vai dizer que é a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela restaura a alma. Quem cura a nossa alma é a própria Bíblia, é o padrão bíblico. Então, seja para o entendimento sobre família ou para qualquer outra área da sua vida, a solução para a restauração da sua alma, para curar a sua alma, não está no conselho dos ímpios, não está na cosmovisão mundana,
nem na roda dos escarnecedores, né? nem no conselho do boteco e muito menos da manicure. A solução para a sua alma, a solução da sua alma está na palavra de Deus. E a palavra de Deus continua apresentando a verdade de que Deus instituiu a família e instituiu a família para ser um instrumento da glória de Deus, tanto que o apóstolo Paulo vai trabalhar mais à frente, fazendo uma relação, uma analogia com a relação de Cristo e a igreja, apontando para o marido e a esposa. Então, o padrão de Deus, o propósito de Deus, irmão, é que o casamento dê certo. É que o casamento seja realizado para glorificar ao Senhor. E não apenas o nome do Senhor, mas a palavra do Senhor. Tudo bem até aqui? Eu sei que é um assunto, pastor, meio complicado, né? Mas é algo que a gente precisa conversar, irmãos, principalmente para que, dentro de um contexto de uma comunidade fraterna e santa, nós coloquemos aos nossos filhos essa postura de tal forma para que a gente corra na contramão aí da nossa sociedade, que incentiva o divórcio, e venhamos, de fato, trabalhar como família para a preservação da própria família, dos casamentos e tudo mais. Tem uma postura cultural senegalesa, eu acho que eu já mencionei aqui com vocês, que é o conselho familiar. Interessante. O que acontece lá no contexto senegalês? O casal está tendo problema. Ou o marido não está cumprindo com os deveres dele, ou a esposa não está cumprindo com os deveres dele para o casamento. O que acontece? Não precisa nenhum dos dois falar nada. A própria família está de olho e vê que o negócio não está muito legal, convoca o conselho familiar. Chama todo mundo. Vovó, tio, tia, primo, prima. Todo mundo. Reúne a família. É um negócio até estranho. Reúne toda a família. Aí, o decano, geralmente, da família, já foi notificado porque está convocando o conselho de família. E aí fala, não, é porque o fulano e a fulana está meio estranho. O casamento desse está meio estranho. Ou, não, porque o fulano não está cumprindo com as responsabilidades dele dentro do casamento. Ou a fulana não está cumprindo com as responsabilidades dela dentro do casamento. Aí a família, então, chegando e pergunta, o que está acontecendo? Aí os caras falam, mas ela está fazendo isso, ou ela queimou o feijão, ou ela não sei o quê, ela não põe botão na minha camisa, e ele só dorme, não está trabalhando, não faz nada, é um vagabundo, solta lá as pitangas para a família. Aí a família chega num consenso e define de quem é a culpa. E se a culpa for do marido, eles descem o sarrafo no cara, bate ali mesmo, no meio da família, já põe o cara no meio lá e todo mundo vem e já dá um cacete no cara lá e põe, bate nele e, você não vai envergonhar mais a nossa família. Dá um beijo nela. Aí põe lá para dar um beijo na mulher, dá de mãozinha dada e vão embora para casa. Se nós tiver que reunir de novo, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí vai os dois, bonitinho, abraçadinho, dando beijinho, aí tal. Passa pela aldeia inteira e tal. Aí todo mundo fala, resolveu, que bom. Isso aqui. Ou seja, a família preserva a manutenção da ordem dentro da família, porque é a honra da família que está em jogo. Tudo bem? No nosso caso é pior ainda. Porque não é a honra da família tão somente que está em jogo. É a honra daquele que criou o casamento, que instituiu a família. Por isso a ideia de uma família que glorifica o Senhor, e glorifica a palavra do Senhor, é aquela que vai lutar contra os seus próprios pecados para não ser instrumento de pedra de tropeço para ninguém. Nem para o meu cônjuge, e nem para os meus filhos, e muito menos para a sociedade que eu estou inserido.
Agora, num contexto individualista, que é o que nós estamos vivendo, isso é contra a cultura. Isso é nadar contra a correnteza. Só que se você teme a Deus, irmãos, esse é o tipo de nado que nós vamos ter que fazer. Nadar contra a correnteza. O segundo texto que eu quero que você abra aí comigo, Tito, capítulo 2, que talvez vai ficar um pouco mais claro aqui, a questão de glorificar o nome e a palavra de Deus, pois é nesses termos que Paulo vai chamar a atenção aqui na epístola escrita a Tito. Tito capítulo 2, ele vai estar falando dos deveres aí, e do verso 3 e 5, nós temos a respeito das mulheres mais velhas. Vai dizer assim, acompanhe a leitura que farei. Quanto às mulheres idosas, que é a ideia de mais velhas, semelhantemente, que sejam o quê? Sérias em seu proceder. Um procedimento sério. Tem mulher que é o seguinte, vai ficando mais velha, fala assim, já sou velha mesmo, quer saber de uma coisa, não tem que dar mais, já sou viúva, algumas, né, não tem que dar mais, prestar conta para ninguém, eu sou velho, eu falo mesmo o que eu penso, e eu faço o que eu quero, miserável. Quanto mais velha você ficar, mais séria você deveria ser dentro de um padrão bíblico. Porque você vai ser o padrão para as mais novas. Então, quanto mais experiência de vida você tiver, mais séria você deveria proceder. Só que na nossa cultura ocidental, o que nós vemos? Quanto mais descabeçada as mulheres ficam. Não é difícil de você encontrar, por exemplo, as gafieiras da vida, porque os homens morrem mais cedo, então você tem 90 mulheres para cada homem, lá no baile da terceira idade, né? E cada uma, uns 300 metros de durex puxando as pedras para todo lado, para poder ter uma chance com os velhos que sobrou. Ao invés de ter uma postura sensata, uma postura séria, uma postura padrão. Então, a nossa cultura, infelizmente, está na contramão do ensinamento bíblico. Então diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, fofoca aqui, né? Não escravizadas a muito vinho, é lógico que ele está levando em consideração o contexto cultural, mas que as mulheres não seja cana brava, e sejam mestras, professoras do bem. Professoras do bem. A sua instrução tem que conduzir as mais novas para o bem. Mas hoje você vê, eu fui tonta a minha vida inteira, viu? Porque, olha, vivi com o marido só, eu sempre submissa. Não, filha, aproveita a vida, viu? Aproveita, faz o que você achar que tem as experiências que você achar que você deve ter. Meu Deus do céu, por que não morreu logo essa mulher? Porque para chegar numa idade dessa, para ser mestra do mal, antes tivesse morrido. Porque você vai fazer da sua vida, que poderia ser honrada até o final dela, ser manchada pelos seus conselhos do mal, pela sua instrução do mal. E a mulher tinha que ter isso como um padrão. Eu vou morrer na minha seriedade, eu vou morrer na minha honestidade, eu vou morrer na prática do bem, dando exemplo até o último suspiro, e não ser uma conselheira do mal. O que mais?
A fim, olha o objetivo. Por que você tem que ser esse padrão? A fim, com a finalidade de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja... Olha essa frase. Qual o objetivo das mulheres mais velhas serem o padrão? E qual que é o objetivo dessas mulheres mais velhas, sendo o padrão, instruírem as mais novas para que também sejam padrão? Para elas serem felizes. Esse é o objetivo? Não, não tem nada de felicidade aqui. Felicidade é no céu. Aqui tudo vai ser frustrado. É um mundo caído. Por maior que seja ou menor que seja a sua expectativa, a realidade sempre vai ser pior. Nós vamos ter lá um ou outro momento. Salomão já disse que os dias maus são muito mais do que os dias bons. Então você não vai andar direito, você não vai fazer as coisas certas, porque você é feliz. Não, o objetivo não é esse. Você vai andar direito, viver dentro do padrão bíblico correto, ensinar inclusive os mais novos sobre o padrão bíblico correto, para que a palavra de Deus não seja difamada. É esse o seu objetivo. Que, em última análise, é glorificar a Deus em todas as coisas. Por que eu vou aguentar o baque? Por que eu vou dizer não para a inclinação do meu próprio coração, da minha própria carne? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o objetivo. É o negar-se a si mesmo que Jesus chamou a atenção. É fazer morrer os seus desejos carnais, como a palavra nos ensina. Só que a nossa cultura, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, o propósito da existência humana? Ser feliz. E para ser feliz, se eu tiver que romper com os laços matrimoniais, se eu tiver que, para ser feliz, abandonar os meus filhos, se eu tiver que, para ser feliz, viver de uma maneira totalmente contrária à manutenção da minha casa e pagar o preço de aguentar momentos de dificuldades que em família eu vou ter que passar, o que a nossa geração faz? Não tá nem aí. Eu só quero ser feliz. E ponto, acabou. Então, cônjuge já não vale nada. Se está empatando, ele não está me fazendo mais feliz. Larga. Meus filhos estão dando muito trabalho. Abandona. Foge. Essa é a visão do mundo. Só que o padrão da cosmovisão bíblica é o seguinte: ninguém diz que ia ser fácil. Vai ser difícil. Só que eu tenho um objetivo de glorificar a Deus. E a minha postura dentro do contexto familiar deve ser vivida intencionalmente para que o nome de Deus e a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, isso entra em todas as áreas da vida. Questões simples do dia a dia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus não ser difamada. Simples. E aí eu fico tiririca da vida, porque você não está ouvindo isso pela primeira vez. Mesmo que você não ouviu isso durante a sua vida, pelo menos nos últimos 6 anos de vida você tem ouvido isso.
E mesmo assim, as pessoas ainda buscam satisfazer as próprias vontades e desejos em detrimento da glória de Deus e da difamação da palavra do Senhor. Quando você não age para ter uma postura séria, sensata, modesta, correta, em cumprir com os seus votos, sejam esses votos conjugais, nupciais, ou os votos como discípulo de Cristo, a palavra de Deus está sendo difamada através da sua vida. Quando você olha, né, como conselho, você olha para a lista, nós tivemos uma assembleia recentemente, 142 miserável faz parte do rol de membro da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Miserável porque todos nós carecemos da misericórdia, né? Então tá lá. Aí você fala assim, gente, aí na hora que você olha a lista, você fala assim, mas quem que é essa criatura aqui? Tem uns que você até esquece. Que já faz, sei lá eu quanto tempo, que nem para adorar o Senhor que ela diz amar, ela vem. Aí você fala assim, o que vai acontecer com a família dessa criatura? Você quer que eu te conte o que vai acontecer? Deus ainda vai nos permitir, se assim for da vontade dele, que a gente viva alguns anos juntos. E infelizmente, irmãos, a gente vai ver ainda muita coisa ruim acontecer. Não porque é praga pastoral, porque o pastor não tem poder para dar praga em lugar nenhum, mas por ser simplesmente uma consequência das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando você não vem mais à igreja, quando você não traz os seus filhos à igreja, quando você, como família, não está aqui para adorar, quando você dispensa a oportunidade de viver fraternalmente, de ensinar os seus filhos a amar a casa do Senhor e crescer mutuamente com os demais, quando você não se esforça intencionalmente para deixar a sua canseira para dormir de madrugada, para estar, talvez, nas atividades da igreja. Irmãos, isso vai cobrar um preço. Porque tudo na vida tem um preço. Quando você não age de uma maneira séria e não é instrumenta ou mestre ou professora do bem para as pessoas, quando você não faz parte do convívio, você não recebe o mesmo alimento, você nunca vai chegar no mesmo patamar daquele que aqui está recebendo alimento constantemente. E isso vai refletir na sua vida pessoal, que vai ser terrível, porque o dia mal vai chegar na tua casa e você não vai estar preparada, porque você não está fundamentado na rocha. E aí, meu Deus do céu, grande será a ruína. É isso que a Bíblia diz. E aí você vai ver as coisas acontecer por conta de não ter vivido com um propósito como família para glorificar o nome de Deus e a sua palavra. A ideia é simples, mas quando nós não colocamos essas ideias simples na prática, a gente vai colher as consequências disso. Vamos, Boni. Tá, no caso dos adolescentes, o que a gente faz? Já estou indo para 5 anos que eu estou à frente da UPA, que é os encontros todas sextas-feiras. Eu trato com isso num programa que a gente chama de discipulado profundo, onde eu trato de todas essas questões com ele, tete a tete. Aqui, o que vai acontecer? Inclusive, estou vendo, tem alguns adolescentes que não subiram. Não sei por que isso está acontecendo, depois isso é problema do Márcio. Mas, porque a classe é lá.
Ah, mas eu gosto da aula do pastor. Paga uma Coca-Cola para mim depois. Mas, por quê? Porque a ideia é você criar um ambiente entre eles de assuntos teológicos para eles. Se eu coloco simplesmente ele aqui no meio, eles vão ficar muito mais dispersos. Mas na sexta-feira, inclusive os pais que têm acompanhado aí sabem disso, eu tenho tratado com esses meninos já há 5 anos, e tem um pessoal que está formando agora, né? Fabinho, Jéssica, mesmo Samuel, a Ana, a Júlia, foi o pessoal que está formando da UPA, que está saiu o ano passado, está saindo esse ano, que acompanhou todo esse processo. E aí eu falo dessa questão de família e de outros assuntos até mais focados na questão da formação deles, aqui na sexta-feira. Porque aqui, irmãos, na sexta-feira, o que acontece? Deixa eu contar um segredo para você. O seu filho, na sua ausência, é outro. Na hora que eu estou aqui, eu e eles, eu, a Clarissa e eles, e aí eu sempre começo a nossa atividade com quebra-gelo, uma pergunta besta, um trem que não tem nada a ver, né? Essa sexta-feira eu perguntei, quantos ovos você come por dia? Não foi? Tudo por causa do Fabinho, que tinha falado que come, está pensando em abrir uma granja agora, porque ele come 12 ovos por dia. Né? Então, aí brincando com ele, o que é isso que eu faço na sexta-feira? Você quebra, o cara vai falar de ovo, o que ele faz? Ele desarma. Aí na hora que eu apresento o assunto primordial, ele chora aqui comigo. Recentemente nós falamos, por exemplo, sobre o amor do pai e da mãe. Como decodificar o amor? Os adolescentes que estavam aqui, foi uma terapia em grupo. O que a neta falou para você, Nádia? Foi a pior sexta-feira da vida dela. A melhor sexta-feira da vida dela. Então veja, a igreja ela tem feito isso. Eu entendo a sua preocupação de colocar esse tipo de ensinamento para as crianças, mas tem sido feito. Dentro do nosso programa de discipulado profundo com os adolescentes, nós temos feito isso na sexta. Por isso que eu bato na tecla de você, pai de adolescente, programa para trazer os seus filhos. É sexta-feira. Na hora que ele começar a querer fazer o rolezinho de sexta-feira à noite, aí você está enrolado. O rolê de sábado, aí você está enrolado. Então, enquanto ele está doido, traga. E aqui a gente vai criando vínculo. Porque se eu coloco ele aqui, você acha que ele vai levantar a mão e fazer uma pergunta para mim? Com o pai e com a mãe do lado? O que você acha? Ele não vai. Então, eu entendo que a sua preocupação é válida e nós estamos preocupados com isso, só que o que nós estamos fazendo? Fazendo isso diretamente com eles, num momento específico com eles, que é sexta-feira. E na escola bíblica dominical, dando essa ideia de classe de adolescentes, porque lá não é UPA necessariamente, tanto é que tem pessoal que vem na sexta-feira que é UPA, está na classe dos juniores, é dividido, uma turma na classe dos juniores, uma turma na classe dos adolescentes. Mas para dar a eles essa constância de vir à igreja, da importância da escola dominical. Então, dentro do projeto é esse. Então, o que eu vou pedir, né, aproveitando aí a bola que se levantou para cortar? Pai, mãe, invista nos seus adolescentes. Às vezes você tem dificuldade de sentar com ele e passar algum princípio para ele. Porque o pai e a mãe às vezes têm mais dificuldade mesmo. Mas aqui, quando eles estão em grupo, e aí um abre o coração, o outro fala, o outro chora, o outro ri, as coisas vão gravando no coração deles. E aí a gente vai acompanhando. E não são poucas as histórias de a gente ver pais depois dando feedback, né, o retorno, dizendo assim, pastor, não sei o que aconteceu nessa sexta-feira, mas o fulano mudou. Ou a fulana está mudando a perspectiva dela de vida. Então, isso tem acontecido. A igreja tem feito o papel dela. Só que a família também tem que fazer. Tudo bem? Então é só por isso que eles não estão aqui. Porque dentro dessa estrutura, pelo menos, pode ser que amanhã, depois a gente até reavalie isso e tal.
Mas até hoje eu acho que tem funcionado e nesses 5 anos tem sido bom. E mesmo nos 25 anos de ministério, 30 anos de ministério, o que nós vemos? Nesse momento de estudo, essa ideia do tete-a-tete ou do grupo menor faz mais sentido. E aí no culto, que é uma perspectiva da família adorando ao Senhor, aí a gente faz questão de estar todo mundo junto. Estamos indo na contramão, inclusive, da maioria das igrejas. Só que você pega hoje as igrejas que há 30 anos começaram a tirar as crianças do culto, que hoje é a turminha que está na faixa de 30, 40 anos, essa turma de 30 a 40 anos está procurando igreja para criança grande. O que é igreja de criança grande? É a igreja da parede preta, com luz, só com música, com pula-pula, né? As church. O que são as church? É igreja para criança. Devia chamar assim, igreja do Juninho. Porque só tem Juninho. É só criança de 30, 40 anos que ainda não aprendeu a ficar quieto, sentado no banco, ouvindo da palavra do Senhor. Ele não aguenta isso. Então a mensagem tem que ser motivacional, alegórica, de 10, 20 minutos no máximo, e aí pula o resto. Então é igreja para criança grande. Por que nós estamos vendo isso? Porque há 30 anos nós tiramos as crianças do culto solene. Então nós só estamos... Tudo que planta a gente colhe, irmãos, não tem como. Em relação aos seus filhos vai ser a mesma coisa. Se você não investir nos seus filhos, você vai colher. Você já plantando bonitinho, já não sei o que, às vezes já sai lá uma espiga lá já meia esquisita. Não é assim? Quem planta milho, sabe? Às vezes fala, nossa, deu umas espigas bonitas. Ih, veio uma mirrada aqui. Sempre, às vezes, aparece uma mirrada, mesmo você plantando bonitinho. Agora, se você planta tudo de qualquer jeito, a chance de nascer uma espiga mirrada é muito... Isso, é isso mesmo. Então vamos lá, o objetivo meu intencionalmente, como propósito familiar, glorificar a Deus e a sua palavra. A minha postura de vida não pode difamar a palavra de Deus. E o meu fracasso familiar vai ser colocado na conta de Deus, porque vai difamar o nome dele. Quando escândalos acontecem no contexto familiar, irmãos, dentro da igreja, dentro do contexto de igreja, ela tem um peso muito maior do que no contexto das pessoas que são descrentes. Os vizinhos separou lá. Não, o problema deles. Eles são crentes? Não, não são. Aí a nossa preocupação é a seguinte, aí quem que vai ficar com a casa? Será que eles vão vender mais barato? Ninguém está nem aí com a família deles. Agora, quando um cristão, uma família de crentes se separa, tem um divórcio, isso tem um peso muito maior, porque não é só o nome deles que está em jogo. As pessoas falam, mas isso não era crente? Mas não ia lá naquela igreja lá. E agora, o que eles vão fazer? Separados, eles vão frequentar a mesma igreja agora? Nossa, que coisa horrorosa. Você está difamando quem? É o nome de Deus. É a palavra de Deus. Então, chamar a responsabilidade para si, para entender que a sua família é um instrumento para a glória de Deus e para não difamar a palavra de Deus. Isso tem que ser intencional na sua vida. Nós vemos lá em Gênesis que além de glorificar a Deus através de uma postura sensata, o verso 28, vamos lá ver? Gênesis, lá comecinho. Gênesis capítulo 1, verso 28. 1:28. Ele diz: E Deus os abençoou, no caso do homem e a mulher, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Veja que nós vamos tratar isso mais para frente, mas você tem aqui a ordem do gerar uma descendência, né? Então crescer e multiplicar. E você tem também a ideia de sujeitar e de dominar.
Irmãos, nós somos gerentes de Deus. A Júlia não está aqui agora, né? Não. Nós tratando de um assunto, e em um dos meus livros, ela falou assim, pastor, o senhor usou o termo mandato de Deus. Isso é um termo jurídico, não seria mandado. Aí eu expliquei para ela, na verdade não, os dois termos podem ser usados. O mandado como uma ordem e o mandato como uma designação. O prefeito tem um mandato de tantos anos. Ele tem uma designação para exercer aquela função. Nós temos tanto uma ordem como uma designação. Nós representamos o nosso Criador em todos os sentidos. Nos sujeitar à terra e dominar sobre todas as coisas, como gerente da criação, é assim que a teologia vai nos chamar, ou na formação da família. Eu preciso entender que eu não estou aqui cair de gaiato, né? Não, eu estou aqui com um propósito. Deus me deu uma designação para formar uma família, sujeitar a terra, dominar todas as coisas. É minha responsabilidade. Em tudo, tanto no mandato social, cultural e até o espiritual, glorificar a Deus. É minha responsabilidade. Ele me designou para isso. E quanto mais os crentes, porque os crentes, Apocalipse vai dizer que ele nos designou para sermos reino e sacerdotes. Reino e sacerdote. Então, tudo que eu faço, eu estou fazendo em nome daquele que me outorgou essa autoridade, em nome daquele que designou, em nome daquele que determinou essa minha função como gerente da criação e como um exemplo de tudo e de todos. Se eu falho, em última análise, eu estou jogando lama no nome daquele que me designou. E é por isso que eu preciso entender que, como ser humano, como adorador, como pai ou mãe, filho, seja lá o que for, o contexto que eu esteja inserido e constituído, eu sou um representante direto daquele que me outorgou tal função. Que, em última análise, é Deus. Como adorador, sacerdote em Cristo Jesus, né? Da ordem de Melquisedeque, quando eu falho em conduzir a minha família na importância da adoração e do estar congregado, como Hebreus vai nos dizer, não deixemos de congregar, para termos acesso ao trono e adorar ao Senhor, quando eu desprezo isso, ou simplesmente para mim tanto faz como tanto fez, eu estou realizando uma tarefa para a qual eu fui designado de uma maneira errada, para não falar de uma maneira vil. Imagine você ser designado para qualquer trabalho que seja. E aí você vai ser contratado para lá, ou designado, nomeado, seja lá o que acontece, o cara fala, sua função é tal. Aí você não cumpre com a função. O que vai acontecer com você? Vai ser promovido? Não, vai ser dispensado, vai ser cassado, vai sofrer um processo. Deus nos designou como gerentes da criação, irmãos, para que tudo, seja na formação da família, no sujeitar e no dominar qualquer área da criação, nós façamos isso para a glória dele. Por isso você precisa ser o melhor que você possa ser naquilo que você faz. Eu não estou dizendo que você tem que ser melhor que os outros. Presta atenção na frase que eu te trouxe aqui. Para glorificar a Deus, você precisa ser o melhor que você pode ser na área que você estiver atuando. Eu não preciso ser o melhor engenheiro da Embraer. Mas eu vou ser o melhor engenheiro que eu consigo ser para a glória do meu Deus. Porque pode ser que tenha um engenheiro lá que seja melhor que eu, o cara é mais inteligente que eu, não vai dar para competir com o cara. Mas eu não estou em competição. Eu estou em afirmação
comigo mesmo. Deus me criou desse jeito, com tais limitações e ao mesmo tempo com tais habilidades, para que eu possa ser o melhor que eu consiga ser no exercício da minha função, seja na minha família, seja no meu trabalho. Eu vou ser o melhor professor que eu consiga ser. Eu vou ser o melhor gerente. Eu vou ser o melhor jurista. Eu vou ser a melhor dona de casa. Eu vou ser o melhor empreendedor. Eu vou ser o melhor aluno que eu consiga ser para a glória de Deus. Então eu vou dar o máximo. Significa, não necessariamente significa que o meu máximo vai ser melhor do que o do lado lá. Às vezes ele tem habilidades diferentes da minha, mas o comparativo não é com ele, o comparativo é comigo mesmo. Qual o máximo que eu consigo ser para a glória do meu Deus? Na família e nas funções que eu tenho na minha sociedade. Porque o objetivo meu, o propósito da minha existência, conforme o próprio Deus o estabelece, é glorificar o nome dele e não difamar a palavra dele. Então você tem que dar exemplo, irmão. É inconcebível um pai, uma mãe, que não invista tempo na educação dos seus filhos, na presença dos seus filhos, que venda a sua família, que venda os seus filhos, talvez por uma questão profissional. Se você escolher um dos tripés entre família, trabalho e Deus, vai ficar capenga. Você precisa equilibrar os três. Já te falei, nenhum dinheiro que você ganhe e nenhum sucesso profissional que você alcance substitui a sua família. Já te falei isso várias vezes. Todo o dinheiro que você ganhar enquanto você tem os anos de formação das suas crianças, você vai gastar ou na clínica de psicólogo ou numa clínica de recuperação. Porque você só tem um prazo na vida dos seus filhos. Eu ouvi recentemente, não sei se é verdade, uma psiquiatra falando, psicólogo, sei lá eu, que até os 7, 8 anos de vida, não sei se é verdade, estou só vendendo o peixe que eu comprei. Até os 7, 8 anos de vida, o pai e a mãe já conviveram 70% de todo o tempo que vão viver com os filhos. Porque depois dessa idade, ela está já na questão de escola, grupo escolar, depois chegando no meio da adolescência, alguns inclusive já vão embora. Ou no máximo, se você conseguir uma perspectiva aí de validade por volta dos 20 anos, o tempo que você viveu junto com seus filhos, 70% de todo o tempo da sua existência, vai ser até o 7º, 8º ano. O que as mães e os pais estão fazendo? Tem filho que nasce, acabou de ser tirado do útero, já tem a matrícula na creche. Já sai de uniforme. Você está vendendo a saúde do seu filho, da sua família. Ah, mas eu preciso dar um conforto melhor para o seu filho. O conforto que o seu filho precisa, pelo menos até os 8 anos de idade, é a sua presença. Nem se for para comer chuchu contigo até os 7 anos de idade. Porque depois que passar essa fase de 6, 8 anos de idade, você vai conviver cada vez menos com seu filho. Ele vai conviver muito mais com os outros. Se você não preparou os seu filho até o 8º ano dele, você vai amargar uma colheita de espiga mirrada. Se você não tratou intencionalmente com seu filho durante os anos de formação do caráter dele, que é justamente esse mesmo período,
Depois não adianta falando, meu filho é um tranqueira, pastor. É verdade. A época que você tem para investir tempo e intencionalmente formar caráter é enquanto ele está debaixo dos seus cuidados constantes. Por melhor que seja a creche, por melhor que seja a escola, por melhor que sejam os professores, nada substitui você. Desde que você tenha a intencionalidade de ensinar o que precisa ser ensinado para ver. Porque tem pai e mãe que já, na verdade, já tinha que ter sido proibido de ter filho, né? E tem uns caras que você fala, não, esse aqui tinha que ter sido proibido aqui. O cara não consegue ter condição de cuidar nem de si e vai querer ter filho. Mas, dentro do padrão normal, é isso. Não venda, irmãos. Não venda a educação dos seus filhos para ganhar, sei lá, um salário a mais. Seu filho precisa te ver na igreja com ele. Cadê meu pai? Por que meu pai não vem na igreja? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Por que minha mãe não vem na igreja? Ah, porque está trabalhando para te dar um futuro melhor. Sabe o futuro que você vai dar? Clínica. Pode bater o martelo, irmão. Porque eu tenho atendido há 30 anos em gabinete situações que eu estou te falando. E tenho visto filhos de crentes abandonando a fé de uma forma assim triste. Aí você fala, o que deu errado na vida dessa criança? O pai e a mãe dele. Pode falar, cara. Já muda o compromisso. Uhum. Perfeito. Uhum. Sim. É por isso que alguns têm defendido, inclusive, a questão do homeschooling. Né? Eu particularmente, tenho certas ressalvas. É lógico que vai acabar sendo autorizado legalmente. Hoje ainda não é, mas está caminhando para isso. Mas eu tenho as minhas ressalvas por quê? Porque a visão bíblica de homeschooling era num contexto agrícola do Antigo Testamento. Tudo bem? Cada um na sua tribo, você não tinha um contexto de uma escola e tal. Hoje, nós não vivemos nesse contexto. E o problema é o seguinte, eu acho que 80% das famílias hoje não tem condição de ensinar os seus próprios filhos. Tem pai e mãe que não sabem nem fazer conta. Se eu te der um teste hoje sobre equações de segundo grau, você consegue fazer? Você não consegue fazer. Porque a nossa vida está focada em outras coisas. Você não é professor. Eu defendo a ideia de que a comunidade deveria se unir para fazer a sua escola cooperativa. Pagando professores crentes. Tendo uma direção crente. Tendo um capelão. 5 dias da semana no contexto da escola. Indo de classe em classe. Dando palestras específicas. Chamando o pai e a mãe, puxando a orelha quando vê que o negócio não está indo bem em família. Esse contexto eu acho que funciona muito mais. Mas nós não queremos pagar o preço disso. Sim, e numa escola ímpia, com sistema ímpio, com exemplos ímpios, a Bíblia nos ensina para não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. A gente pega o que nós temos de mais precioso, que são os nossos filhos, e coloca na mão desses caboclos aí. Aí você fala assim, mas eu estou trazendo na igreja. Você traz ele na igreja 1 vez por semana. 1h30 que ele passa aqui.
Quantas horas ele passa na escola por semana? Faz a conta. Você é desleal, irmãos. Você é desleal. Você achar que você traz seu filho na escola dominical, passar 1h30 aqui, semanal, contra o tempo que ele fica na escola, com os professores, a maioria deles ímpios, dentro de um contexto com crianças de famílias ímpias. O que você vai querer colher disso? Agora, dá trabalho você fazer uma escola cooperativa? É lógico que dá. Ou mesmo que você tenha uma escola que vai, não, nós vamos contratar só cristão, vai ter um padrão assim, nós vamos ter um capelão, nós não sei o que e tal. Sabe o que acontece? Fecha. Porque os pais crentes preferem colocar na escola do ímpio. Não investe. Quer ver? Faz uma pesquisa. Facinho. Conversa com a Thaís. Vê quantos alunos ela tem na escola de educação infantil dela lá, que são da igreja. Quantas crianças nós temos, presbitário? Mais ou menos, umas 22. É 30 e tantos não comungantes, mas tem os adolescentes. Então vamos lá, umas 20. Vamos pôr 20. Tem 20 alunos da escola, da igreja lá na sua escola? Não tem. A gente não apoia nem aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Apresentei para a Thaís recentemente aquele projeto para a gente começar a capelania lá. Difícil, porque a maioria da clientela dela não é crente. Então como que ela vai forçar uma situação dessa? Não tem como. Pastor, seria ótimo, mas como que eu posso chegar aqui para os pais e falar, vai ter um pastor aqui uma vez por semana aqui para cuidar das crianças aqui? Os pais falam, não, mas essa escola não é confessional, então por que tem esse miserável desse pastor vai vir aí? A gente não faz as coisas intencionalmente, irmãos. Nós vamos colher o fruto disso. As espigas minguadas virão. Não tem como fugir. Não tem. E outra, nós precisamos de gente. Sem gente você não faz nada. E gente que esteja disposto a pagar o preço. Porque você vai começar uma escola, se você estiver pensar numa escola de cooperativa, pensando que você vai ganhar dinheiro, então pronto, já nem vem, porque não vai acontecer. Porque é uma escola que vai ter 3, 4, 5 alunos por classe. Não paga nem o professor. Entendeu? Só que a gente não está disposto a investir nesse tipo de coisa. Ah, eu não tenho mais criança, mas tá bom, pastor, eu vou dar X por mês aí para apoiar a igreja cooperativa. Não, o que é isso? Você tem outras coisas para fazer, McDonald's, pizza, quem que vai pagar isso? A gente não tem essa visão, irmãos, de unidade. Vamos colher o fruto disso, você pode ter certeza disso. Porque nós estamos colocando, a Bíblia diz para você nem se assentar na roda. Nós não estamos sentando na roda, nós estamos conseguindo fazer pior, nós estamos pegando os nossos bebês e entregando na mão dos escarnecedores, dos ímpios e tudo mais. O que você acha que vai acontecer? Josué, capítulo 24, para a gente terminar. Josué 24, texto clássico, quando Josué vai falar o que mesmo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem que vocês querem servir. Se os deuses lá do Egito, os deuses da nossa geração. Josué escolheu. Né? Então, Josué 24, ele vai dizer assim, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Com quê? Com integridade. E com o que mais? Com fidelidade. Não tem jeito de você servir a Deus se não tiver com essas duas palavrinhas juntas. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras ou terra habitais.
Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É intencionalmente, com integridade e fidelidade, irmãos. A gente só tem feito parte de um grupo. Fazer parte de um grupo é diferente de ser discípulo de Cristo. Fazer parte de um grupo é diferente de ser igreja. Nós deveríamos ser aquele conselho familiar senegalês. E na hora que vê uma família que está desvirtuando, chamar e pôr num centro lá e descer o sarrafo nele. Você anda direito. Mas não, é cada um por si. Ninguém está preocupado com nada. E muito menos preocupado em glorificar o nome de Deus e não difamar a palavra de Deus. Esse é o primeiro propósito para o qual nós deveríamos viver como família. Depois eu convido você a ler Romanos 16, também Atos 18, né, para reforçar aí os preceitos que nós estamos estudando. Esse é o primeiro propósito. Eu já te passei os 4 propósitos. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai para o segundo propósito, que é suprir as necessidades mutuamente de cada parte da família. Eu vou falar um pouquinho, apesar de vai ter uma aula só sobre isso, mas sobre as funções de cada um, o que se espera do pai, o que se espera da mãe, o que se espera dos filhos, qual que é a função que nós temos que ter, o que nós temos que conceder a cada um, e aí a gente trabalha, se Deus quiser, semana que vem. Tudo bem, irmãos? Reflita sobre isso que falei, ore, busque a Deus, coloque na sua cabeça lá, eu preciso intencionalmente glorificar o meu Deus em família e não difamar a palavra dele. O que eu posso mudar na minha vida? O que nós podemos mudar em família para que o nome de Deus não seja difamado? Sugestão? Começa a vir frequentar mais a igreja, nos trabalhos da igreja, em família. Certamente isso já vai ser instrumento de bênção para edificar outros. Quer ver um exemplo? Imagine, isso aconteceu com um pastor conhecido. Pastor lá de Barretos. O pastor vinha para a igreja, porque ele era o pastor da igreja, e a esposa dele ficava para ir numa outra igreja. Aí o conselho chegou para a mulher dele e falou, mas peraí, como assim? Ah, não, o sermão do fulano é muito cansativo para mim. Eu já ouvi esse sermão tantas vezes na vida. Né? Nós estamos casados, não sei quantos anos. Porque ele repete, como mudou de igreja agora, ele repete o sermão tudo. Eu já ouvi tudo esse sermão dele, tudo dessas escolas dominical dele. Então, eu vou para outra igreja, porque pelo menos lá eu escuto um sermão diferente. Você acha que a igreja olhou para isso e falou assim, nossa, que coisa mais linda, maravilhosa. A esposa está querendo procurar alimentos diferentes daquele que ele já conhece. Você acha que a igreja falou nesse sentido? Ela falou assim, que coisa horrível. Isso não está certo. Essa mulher não está apoiando o ministério do próprio marido. Se esse cara não consegue nem dominar a própria casa dele, como que ele vai ser nosso pastor? Qual a opção que você acha que a igreja escolheu? A segunda, óbvio. Aí você fala, quanto tempo esse pastor ficou lá? Acho que não deu 6 meses. E isso serve para todas as famílias. Principalmente se todos são membros da igreja. Se eu começo a ver, a família só vem a mulher, mulher. Cadê seus filhos? Não ficou com o maridão. Mas por que o maridão não vem? Ele foi jogar bola ontem, estava muito cansado hoje. Você acha que isso vai glorificar a Deus e o nome dele? Ou vai difamar a palavra? O que você acha? Você já tem a resposta. Você é responsável por isso.